MotoGP é velocidade, coragem e, às vezes, uma malandragem de alto nível. Por trás de cada lenda, há uma garagem cheia de engenheiros que dormem mal, pilotos que sorriem com malícia e um regulamento que tenta, sem sucesso, tapar todos os buracos. Porque quando há um campeonato em jogo, a linha entre inovar e trapacear se torna mais fina que um pneu de seco molhado. E o melhor é que muitos desses truques sujos acabaram sendo a origem das regras mais inteligentes que temos hoje. Hoje, vamos desvendar todos os truques ilegais da MotoGP, que mudaram as corridas para sempre. Falaremos sobre essas táticas engenhosas para burlar as regras que redefiniram o esporte, manobras controversas e modificações ocultas que impactaram diretamente nos resultados e acenderam debates sobre a equidade dentro do paddock. Você será testemunha de como inovações, algumas brilhantes, outras diretamente perigosas, forçaram mudanças regulatórias significativas na MotoGP, desde dispositivos aerodinâmicos escondidos até sistemas de refrigeração no tanque de gasolina, passando por mapas de centralina nunca deveriam ter existido. Mas antes de começar, quero que você me deixe nos comentários uma única palavra: legal ou ilegal? Apenas uma. Sem trapaças? Bom, hoje vale tudo. E se você gosta de desvendar esses segredos do paddock, você já sabe. Clique em inscrever-se. Que isso não contam na TV oficial. Agora sim, primeira parada. Os truques que quase ninguém viu chegar. Era 2004. Valentino Rossi já dominava, mas na Yamaha havia um truque tão simples quanto ilegal. Um aerofólio dianteiro que se movia com a inclinação da moto. Ao frear, ele descia para dar mais aderência à frente e evitar travamentos perigosos. Ao acelerar, ele subia para reduzir o atrito e ganhar velocidade máxima. Era um sistema passivo, sem eletrônica, apenas física. Sei. O problema? Regulamento proibia qualquer dispositivo aerodinâmico móvel, fosse ativado por motor ou por forças naturais. A FIM o detectou em um escaneamento 3D após o GP da África do Sul, quando um comissário notou que a distância entre o aerofólio e a carenagem mudava entre fotos da volta de aquecimento e da última volta. Multa financeira, expulsão do sistema e um aviso aos navegantes. Mas a semente estava plantada. Hoje a aerodinâmica fixa é uma loucura de apêndices, pontões e aerofólios traseiros, graças àquele truque pioneiro. Outro clássico esquecido por muitos fãs, o silenciador armadilha. No fim dos anos 90, algumas equipes de 500 centímetros cúbicos colocavam dentro do escapamento um material absorvente que se degradava rapidamente com o calor extremo. Durante a primeira volta, a moto rugia dentro do limite regulamentar de 130 decibéis. Mas depois de 3 voltas, o material queimava por completo e o escape soava 10 decibéis a mais. Isso significava mais fluxo de gases, mais potência e um barulho capaz de incomodar até o público da última curva. Os comissários só mediam o som na grelha de partida, com a moto fria e parada. A solução, depois que vários pilotos reclamaram de dores de cabeça no box, medir o barulho a qualquer momento da corrida, com microfones portáteis. E aquele silêncio momentâneo, que durava apenas uma volta, valeu campeonatos. Mas a verdadeira mudança de paradigma chegou com algo que não se via a olho nu: o combustível. E aqui começa a guerra química mais suja da história moderna da MotoGP. Entre 2007 e 2010, Honda e Ducati usaram um combustível com aditivos de tolueno em proporções muito superiores ao permitido. Esse composto aumentava a octanagem até níveis proibidos pela normativa da FIM, dando até 8 cavalos adicionais de potência sem modificar um único parafuso do motor. Como eles camuflavam? Enchiam o tanque com gasolina completamente legal para passar nos controles pré-corrida, mas o sistema de combustível tinha uma segunda câmara oculta na própria célula de combustível, com uma membrana que se rompia ao ligar o motor. Uma vez rompida, a mistura proibida se misturava com a legal e o sensor de densidade só detectava a média.
O truque foi descoberto por um erro humano no GP da Alemanha de 2009. A válvula solenoide, que controlava a membrana, ficou aberta por uma solda defeituosa e o sensor de gasolina mostrou uma densidade impossível. Desclassificação imediata e perda de todos os pontos da temporada para aquela equipe. No ano seguinte, regra nova: combustível único de fábrica para todo o fim de semana, com amostras seladas antes e depois de cada sessão. Mas se você acha que isso acabou com os truques, espere para conhecer o acelerador fantasma. Porque aqui a eletrônica entrou num terreno que nem os engenheiros da NASA podiam imaginar. Bem aqui, antes de continuar, quero que você faça algo. Comente com um emoji de fantasma se você acha que as equipes continuariam trapaceando hoje em dia com a centralina única. E se você não quer perder o próximo truque, que é de autêntica loucura, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque isso fica túrbio de verdade. Em 2012, a centralina única da Magneti Marelli tentou igualar a eletrônica entre todas as motos. Era um sonho da FIM. Mesmos sensores, mesmo software, mesmos mapas base. Mas os engenheiros são mais espertos que o regulamento. Eles descobriram que podiam programar um mapeamento alternativo, que era ativado com uma sequência oculta de botões no guidão. Por exemplo, apertar 2 vezes o botão de troca de mapa, depois o de limpeza da carenagem e finalmente manter pressionado o de entrada nos boxes por meio segundo. Isso desbloqueava um controle de tração completamente diferente, muito mais permissivo, que permitia deslizar a roda traseira até 25% mais, sem que a central eletrônica cortasse a potência. Resultado: saídas de curva impossíveis para os outros pilotos, com um ângulo de derrapagem parecia tirado do rally. O truque foi chamado de acelerador fantasma, porque não aparecia nos dados oficiais que as equipes entregavam à FIM. Os engenheiros apagavam os registros dessa sequência antes de desligar a moto. Até que um engenheiro da Yamaha, demitido após uma forte discussão, vazou para a FIM a sequência exata e o método para detectá-la no despejo de memória. A partir de 2014, todas as centralinas têm um software de auditoria que grava cada acionamento de botão com marca de tempo irreversível. Adeus, fantasmas. Ainda tem mais, e aqui vem o truque mais polêmico e literalmente mais frio da história do campeonato. Malásia, 40 graus à sombra, umidade de 90%. Em 2018, uma equipe, nunca foi oficialmente confirmado qual, mas todos os rumores apontam para Ducati, instalou no interior do tanque de gasolina uma camisa de refrigeração líquida conectada ao traje do piloto por meio de tubos ultrafinos ocultos na corcova aerodinâmica. O piloto podia baixar sua temperatura corporal em até 3 graus em plena corrida, mantendo a concentração e o ritmo cardíaco enquanto os outros se desidratavam. O regulamento proibia sistemas ativos que influenciassem diretamente no desempenho do piloto, mas não dizia absolutamente nada sobre refrigerar o interior do tanque de combustível. Eles aproveitaram essa brecha legal. O sistema pesava apenas 700 gramas e usava o próprio movimento da gasolina dentro do tanque para mover o refrigerante sem bomba elétrica. Uma imagem o delatou. No pódio, o piloto da equipe, suspeita, não tinha uma única gota de suor no rosto depois de 40 minutos de corrida infernal, enquanto o segundo chegava pálido e com o macacão encharcado. Um jornalista italiano enfiou um termômetro infravermelho no box na corrida seguinte e marcou 12 graus na superfície do tanque. Escândalo. Hoje, a norma diz que nenhum sistema pode alterar a temperatura do piloto ou do combustível abaixo da temperatura ambiente. Mas, naquele dia, o gelo venceu. O Roller Shot Device atual é completamente legal. Todas as equipes o usam para baixar a suspensão traseira na largada. Mas antes que fosse, a Ducati o escondeu dentro do próprio braço, oscilante de uma forma quase impossível de detectar. Em 2010, seu sistema traseiro baixo não era um botão manual como hoje, mas um pistão hidráulico passivo que era ativado com a própria força do freio motor.
Quando o piloto soltava o freio, a suspensão voltava à sua altura normal. Os comissários inspecionaram a moto 3 vezes e não encontraram nada, porque o sistema se desativava ao desligar o motor. Como se descobriu, um piloto rival notou que a Ducati, no grid, tinha a roda traseira 15 mm mais perto do braço oscilante do que no parque fechado. Tirou fotos, enviou-as à FIM e apresentou uma reclamação. Nova regra: sistemas de altura variáveis, apenas manuais, com um botão físico visível e só uma vez por volta. Mas o estrago estava feito. Hoje, todos têm o Hollow Shot Device, graças àquela trapaça mestra. E fechamos com o truque mais sujo de todos: manipular a pressão dos pneus após a volta de aquecimento. A Michelin exige um mínimo de 8 bares a frio por segurança, mas algumas equipes aquecem os pneus com mantas elétricas a 120 graus, medem a pressão a quente, que é mais alta, e depois, pouco antes de sair para o grid, os esfriam com um jato de ar seco oculto na carenagem. A pressão real na primeira volta baixa para 4 bares, dando uma aderência brutal, até que o pneu superaquece e estoura. O caso mais famoso, Jorge Lorenzo na Itália, 2016. Furo a 320 km por hora na reta de chegada, com a moto se partindo em 1000 pedaços. Por milagre, nada grave aconteceu. A equipe jurou que não havia manipulado nada, mas as telemetrias mostraram uma queda anômala de pressão de 0,6 bares nas primeiras 3 voltas. Hoje existem sensores homologados que gravam a pressão a cada segundo, e os dados vão criptografados para a FIM em tempo real. Uma trapaça que quase mata um campeão e que mudou a segurança para sempre. Todos esses truques ilegais da MotoGP nos deixam uma lição clara. A engenhosidade humana sempre correrá mais que o regulamento. Mas o bonito deste esporte é que, no final, a criatividade proibida acaba forçando normas mais justas para todos. As asas móveis, o combustível trapaceiro, o silenciador autodestrutivo, acelerador fantasma, a refrigeração oculta, o Hollow Shot disfarçado e a pressão assassina. Cada um deles redefiniu o que entendemos por equidade e segurança. E agora, quando você vir uma corrida e notar algo estranho, você já sabe: olhe o tanque, ouça o escape, repare no suor do piloto, porque provavelmente já estão testando o próximo truque, que daqui a 5 anos será legal. Antes que apaguem o vídeo por eu contar demais, comente com a palavra trapaceiro se você gostou de algum desses truques. E se você chegou até aqui, você merece o melhor. Inscreva-se, dê um like e compartilhe este vídeo com aquele amigo que diz que MotoGP é só dar voltas. Por que não? É muito mais. É engenharia, malícia, risco e magia negra sobre 2 rodas. Só digo, se não te pegam, não é legal. Nos vemos no próximo vídeo.